Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Letícia Moreira, analista em licitações pela plataforma Licitar Digital. Hoje estou aqui presente com dois grandes estudiosos sobre licitações e contratos administrativos. Nós vamos debater sobre contratação direta e alguns aspectos. Tenho a honra de convidá-los para se apresentarem. Por favor, doutora Tatiana Camarão e professor Paulo Reis, sejam muito bem-vindos. Apresentem-se ao nosso público. Olá, meu nome é Tatiana Camarão, eu sou professora, Direito Administrativo, diretora institucional do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. Trabalho hoje com cursos, treinamentos, palestras e consultoria, em especial na área de licitações e contratos. Mas eu acho que a maior virtude aqui, minha, sabe, Letícia, é de ser amiga do professor Paulo, que é a nossa referência nacional. Então, eu quero aqui passar para ele poder se apresentar. Olá a todos, olá Tatiana, olá Letícia, sou Paulo Reis, sou engenheiro civil e advogado, sou professor e consultor na área de licitações e contratos, estudioso na área, um aprendiz na área fundamentalmente, porque acho importante nós aprendermos todos os dias alguma coisa nova e estou aqui para ajudar a professora Tatiana, a Letícia e nossos ouvintes daquilo que for possível na área de licitações, que é uma área tão complicada, tão difícil de aplicar na prática. Muito obrigada, pessoal. É uma honra falar com vocês. Estou ansiosa para a gente compartilhar muita informação e para que a gente possa também aprender com vocês que são grandes mestres no assunto. Bom, para a gente iniciar, foi publicado na virada do ano o decreto de número 12.343 de 2024, que atualizou os valores estabelecidos na Lei 14.133 para as dispensas de licitação. E aí surgiram algumas dúvidas pelos nossos inscritos, tá? A gente vai comentar agora a respeito disso. A dispensa em função do valor, por exemplo, que ocorre quando a contratação para as obras e os serviços de engenharia se enquadram no montante de R$ 125.451,15, e no caso de compras e serviços, no valor de R$ 62.725,59. Com isso, a gente tem uma pergunta a ser feita. No contrato de duração continuada, esse valor, ele é para o exercício ou deve ser considerado somando os exercícios? Vocês esclareçam isso para a gente, por gentileza? Professora Tatiana, pode começar. Ok. É interessante, sabe, Letícia, porque essa é uma dúvida que falta todos esses que atuam na área das contratações, principalmente nos pequenos municípios, nos núcleos que envolvem esses valores de pequena monta. E o que a gente precisa perceber é que há, sim, uma compreensão, às vezes um pouco vocacionada, a questão do planejamento, achando que, em função de nós termos de ter ali uma previsão, uma planificação mais alongada, então a contratação, com base nesses valores que você acabou de citar, ela deve ser pensada considerando as prorrogações. Então, há sim um entendimento de alguns doutrinadores, até de uma revista especializada, que foi direcionada a se pautar nessas contratações, somando os exercícios que estão sendo prospectados de prorrogação para efeito do enquadramento. Me dá um exemplo, Tatiana. Ora, você colocou que o valor que nós temos aí de compras e serviços é 62 mil, não é isso? 725 e alguns quebradinhos aí de 50 e poucos centavos. Bom, então o que acontece? Só para a gente entender a linha de raciocínio. Esse valor de 62 é o valor da minha contratação para o ano. Se eu for prorrogar, por exemplo, até 5 anos, podendo até chegar a 10, que seja, não é mais 62. É 62 somado a esses anos restantes. Então, é 5 vezes 62.725. Pois bem, não é essa a orientação da AGU. Tampouco é essa a orientação que está
sendo consideradas nos enunciados mais recentes, que estão sendo publicados pelos institutos, que são constituídos por profissionais técnicos especializados no assunto e que se propõem estudar esse tipo de demanda. Então, a propósito dessa temática, nós temos o enunciado 50, que foi emitido no 2º Simpósio de Licitações e Contratos da Justiça Federal. Se for o caso, a gente até, eu acho que seria interessante a Estado Digital disponibilizar esses enunciados, para que esses que estão nos assistindo tenham acesso. Então, esse é o 50. E esse enunciado, se os senhores me permitem, eu vou ler o enunciado, tá? Para a gente deixar de forma mais clara. Ele estabelece que nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos, por dispensa de licitação em função do valor, de acordo com o artigo 75, inciso 1 e 2, que é esse que você acabou de citar, o valor limite para fins de apuração de fracionamento de despesa deve ser considerado por exercício financeiro. Ou seja, não há fracionamento se eu fizer uma contratação de 62.725 no ano, 62.725 no outro, prorrogando o contrato, porque eu vou considerar para enquadramento da dispensa o exercício financeiro. Então, eu posso fazer uma dispensa em função de valor, que vai ter ali o seu limite ultrapassado com as prorrogações, e ainda assim ela vai se manter como justificativa de ser feita por contratação direta. Aliado a isso, nós temos também o despacho da AGU, que é o 121 de 2024, em que ele emite o seguinte enunciado: a apuração dos valores das dispensas licitatórias do artigo 75, inciso 1 e 2, mais uma vez, você fez a leitura, deve ser realizada com base no exercício financeiro, independentemente do prazo de duração do contrato. Essa, portanto, é a tese, hoje, na minha opinião, mais segura, a despeito de nós termos aí algumas orientações dentro da doutrina e de uma revista especializada em específico, de que isso teria uma violação inserida aí no princípio da planificação. Não é bem isso. O que nós estamos tentando é trabalhar a fluidez das contratações, diminuir os processos transacionais, os seus custos. Então, para efeito de consideração, é para o exercício financeiro. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, então eu vou pedir ajuda aqui ao professor para ver se ele tem alguma contribuição a se formar a respeito dessa minha colocação. Eu acho que ficou claro, Tatiana. A discussão doutrinária é absolutamente natural no direito, né? Direito não é uma ciência exata, como a engenharia, por exemplo. O direito é uma ciência de interpretação. Então, interpretação diferente deve ser possível até porque as palavras, a lei é composta por palavras, e as palavras são enganosas, né? O professor Carlos Maximiliano tem um texto a respeito da palavra que é sensacional. Ele diz que nós não devemos nos preocupar com a parte externa da palavra, que parece muito fixa, muito inalterável, mas na realidade, se nós não penetrarmos na palavra, nós não, acabamos não entendendo o que ela quer dizer. Então, realmente, houve, com a Lei 1433, uma mudança de cultura em relação a planejamento. A lei fala fundamentalmente em planejamento anual. Então, a professora Tatiana colocou com muita propriedade. Qual é o meu planejamento anual desse objeto, o serviço contínuo, portanto, para 2025? Até 60 e poucos mil reais, eu posso contratar por dispensa da licitação. Está dentro do limite da despesa. Mas chega no dia 1º de janeiro de 2026, eu quero prorrogar esse contrato. A lei permite a prorrogação até 5 e depois até 10. A professora Tatiana deixou isso claro. Então, dia 1º de janeiro, eu quero prorrogar esse contrato. Posso? Veja, você estará dentro de um novo planejamento anual. É um novo ano, um novo exercício financeiro, uma nova vigência de um orçamento. Então, para o novo ano, trabalhando a valores de hoje,
Se no novo ano, 2026, o valor continua dentro do limite de dispensa, nada a opor. E assim sucessivamente, no terceiro ano, no quarto ano, até completar os 10 anos. Então, ao contrário do que alguns pensam equivocadamente, eu acho que o equívoco é natural, a insistência no equívoco é que não deve ocorrer. Mas o equívoco é natural. Num primeiro momento da lei, todos nós tivemos muitas dúvidas, e até eu, pessoalmente, talvez tenha ficado com alguma ideia equivocada, que felizmente já mudei. Então, a ideia é essa: a cada ano nós temos esse valor disponível. Não vou ultrapassar o valor, não importa se é uma compra isolada, se é um serviço contínuo, estará absolutamente amparado pela lei, dentro do planejamento anual. Perfeito. Ficou muito bem esclarecido, tá? Eu digo isso porque estou aqui aprendendo com os senhores, então ficou muito didático, ficou sim muito bem esclarecido. Como o professor Paulo disse, às vezes interpretação legal abre margem para entendimentos equivocados, mas é muito bom a gente ter especialistas para que a gente possa voltar ali para o caminho correto e ter o entendimento correto, né? Nesse aspecto ainda, pessoal, de contratação direta, a gente tem o artigo 75, lá no seu parágrafo 7º da Lei 14.133, a dispensa de licitação para contratações de serviço de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou da entidade contratante, incluindo o fornecimento de peças, que tem ali um valor estipulado de R$ 10.036,10, para serem realizados diretamente, sem a necessidade de se submeterem a um limite global do exercício financeiro, né, e a observância dos objetos dessa mesma natureza, evitando serem considerados como fracionamentos ilegais. Nesse sentido, sobre esse artigo, esse parágrafo, qual que é o entendimento de vocês a respeito dessa contratação? Por gentileza. Isso aí foi um lobby, né, que a gente não sabe bem de onde veio, mas foi criado um lobby. A professora Tatiana tem um bom entendimento. Pode começar, professora. Eu agradeço, professor, e partilho com o senhor, antes de mais nada, sabe, professor, essa questão da inflexibilidade com relação às interpretações da 14.133. Às vezes a gente está achando que é isso e firma um entendimento e não se coloca a escutar e a observar, avaliar o que está sendo discutido. Então, acho que por se tratar de um normativo que ainda é novo, eu acho que nós estamos engatinhando e é necessário, portanto, que essas reflexões elas sejam revisitadas. É isso que eu vi como algo importante de ser dito, porque nem sempre o que está sendo hoje colocado é o que está sendo sacramentado. Nós vamos passar aí por adequações, adaptações, e foi muito importante essa colocação do senhor. Se você me permite, Tatiana, uma observação, nós ficamos 30 anos com a Lei 8666, e tinha coisa que nós não tínhamos entendido bem. Aquele mito que foi criado, por exemplo, na Lei 8666, de que era absolutamente vedado citar a marca no edital. Nós ficamos 30 anos com esse mito, prejudicando a administração pública, e muita gente não conseguiu até hoje entender que era diferente, que já era diferente. Felizmente a lei, inclusive, a nova lei deixou isso bem pacífico. Mas veja, nós temos uma lei de 3 anos. Muita coisa ainda para aprender, né? Muita coisa para ver, exatamente. E com relação à manutenção de veículos, é algo que a gente precisa compreender, porque isso tem gerado muitas dúvidas. E o ponto que se coloca é realmente a disposição do artigo 75, parágrafo 7, que eu vou também me permitir aqui a leitura. As contratações de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, então aqui já tem uma premissa, tem que ser de propriedade do órgão, da entidade, incluído o fornecimento de peças, então a manutenção e peças devem observar o limite, que é esse valor aí de 10 mil até 10 mil e poucos que foi citado, para serem realizados diretamente, sem a necessidade de se submeter ao limite global do exercício e a observância de objetos da mesma natureza.
evitando serem considerados como fracionamentos ilegais. Então, o que está querendo dizer aqui? Se eu tiver que fazer a manutenção de um veículo, especificamente, que é de titularidade do órgão ou entidade, eu posso contratar diretamente essa manutenção envolvendo as peças, que fique clara, aí isso está é englobado esses dois objetos, e o patamar, a régua, é esse valor de R$10.000. Ah, Tatiana, mas eu estou gastando R$80.000 com a minha manutenção de todos os veículos. Então, eu já vou ter que ver o valor de dispensa. Mas qual o valor de dispensa? Esse que a gente acabou de citar, 62 e alguns quebrados, que você acabou de citar para a gente. Mas se eu for contratar uma manutenção específica de um veículo, esta contratação pode ser direta. Ah, Tatiana, mas eu vou ter lá 10 veículos e vou contratar 10 manutenções. E isso pode extrapolar os 62. Não tem problema. A questão é a manutenção e as peças de cada veículo que podem ser utilizadas nessa permissão de se fazer a contratação direta. O que nós não podemos resolvido que nós vamos contratar uma manutenção só para todos eles, aí entra no enquadramento do limite de dispensa e se extrapolar, aí teremos que fazer processos licitatórios. É isso que a gente precisa perceber. Mas, isoladamente, é possível fazer essas contratações. Eu não sei se eu estou me fazendo mais uma vez entender. E aí, gente, só para a gente poder ratificar, esse é o entendimento da AGU no parecer. Eu estou citando esses pareceres porque vocês podem consultar depois que estão nos assistindo. É o parecer da AGU 00015 de 2024, que vai tratar justamente dessa questão e desse entendimento que eu acabei de enunciar aqui para os senhores. Ele vai trazer que a interpretação sistemática do artigo 75, parágrafo 7º, deve ser no sentido de que, para veículos automotores pertencentes à entidade, cuja contratação para o serviço de manutenção seja até esse valor que a gente citou, de 10.000 e alguns quebrados, incluído as peças, não é necessário observar o somatório dos valores gastos no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora, nem o das despesas com objeto de mesma natureza, considerados aquele do mesmo ramo de atividade comercial. Consequentemente, não é preciso cumprir o limite do artigo 75, inciso 1, que dispensa a licitação por pequeno valor para esse serviço. Veja, é o que eu acabei de dizer. Eu posso ter ali as contratações individualizadas para cada um desses carros, no valor limite que foi colocado para a lei para esse propósito. Mas se eu resolver fazer uma única contratação de manutenção e reposição de peças, aí nós vamos ter que seguir a regra geral de verificar se enquadra em dispensa ou se é licitação. É isso aí, exatamente, está perfeito. Individualmente nós temos esse limite, não importa quantas vezes o veículo precisa de manutenção ao longo do ano. Agora, se eu quiser contratar um serviço de manutenção, aí eu caio na regra geral. Perfeito, pessoal. Mais alguma consideração, doutora Tatiana? É engraçado, outro dia eu fui ler uma manifestação do Felipe Bozelli, professor. Felipe falou o seguinte, que eu posso ter uma contratação de R$1 milhão em serviço de manutenção de veículos automotores, desde que os contratos tenham ocorrido de forma separada, é possível usar a dispensa. É exatamente isso, ele foi exagerado, eu gosto daquele exagerado, né? Claro. Mas é só para vocês terem uma noção que dessa colocação que a gente fez para poder usar dessa previsão, dessa premissa que está no artigo 75, parágrafo 7. Um órgão que tem uma frota grande de veículos pode atingir um valor bem elevado mesmo, né? Com certeza. Não, ficou muito bem esclarecido, pessoal. Na Licitar Digital, esses dois assuntos que a gente debateu hoje é dúvida recorrente dos nossos clientes, e posso falar aqui com propriedade, que são questionamentos que acabam chegando até nós enquanto fornecedores do sistema. Eu tenho certeza que vai ser de muita valia esse conteúdo que a gente gerou aqui hoje.
Foi muito esclarecedor, muito didático. Vocês dois estão de parabéns. Eu queria muito agradecer pela presença. Espero contar com vocês em um próximo vídeo, trazendo muitos conteúdos de exclusividade, com muita técnica, muito conhecimento. E só tenho a agradecer mesmo a participação de vocês conosco hoje. Eu que agradeço o honroso convite da Listado Digital. Agradeço a você, Letícia, que está sendo tão gentil com a nossa participação. Agradeço o meu parceiro aqui, o meu professor querido, minha referência, e toda a equipe que está aí se envolvendo para a gente poder fornecer o melhor conteúdo para aqueles que estão inscritos. É isso aí. Agradecer a Letícia, agradecer a querida amiga Tatiana e parabenizar a Licitade Digital, porque esse papel, esse trabalho é fundamental para que efetivamente a lei possa ser aplicada corretamente, né? A lei tem muita coisa boa, a Lei 14.133, mas ela é uma grande caixa de ferramentas à disposição da administração pública. E se nós não soubermos usar as ferramentas adequadamente, aí vamos virar um bombeiro de absolutamente amador. Os resultados não serão bons. Então, esse papel que a Licitade Digital faz é muito importante. Parabéns, então, a Letícia, em nome da Licitade Digital, não só pela condução dessa nossa conversa, como pelo trabalho que está sendo feito. Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Obrigada a vocês também que nos acompanharam até aqui como nossos inscritos. Curtam, compartilhem esse conteúdo e até uma próxima.